Se você é trinitário, esses vídeos são inapropriados, pois podem causar crise de consciência e abalar sua fé, pois a série de vídeos que serão postados aqui está rico em conhecimento bíblico. O prólogo de João. Vídeo 1. Introdução. Uma das passagens mais importantes do Novo Testamento é o prólogo de João. Existe significativa controvérsia no que tange a tradução e o significado dessa passagem. Em suma, existem 3 traduções majoritárias para esta passagem. Vejamos cada uma delas. Na tradução do Novo Mundo, 1986, nós lemos: No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Na Almeida século 21, nós lemos: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na Bíblia israelita lemos: No princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Perceba que na Bíblia israelita o termo palavra está com inicial minúscula. Isso significa que o tradutor provavelmente entende a palavra como sendo algo e não alguém. Nós abordaremos este ponto específico em um vídeo futuro dessa série. Este vídeo é apenas uma introdução ao tema. Muitos não sabem, mas existem muitas obras bíblicas de várias fontes que traduzem diferente da forma a palavra era Deus com letra maiúscula. Nesse vídeo introdutório, veremos algumas versões alternativas. A respeitada obra Anchor Yale Bible Dictionary diz sobre o texto copta, a língua nativa do Egito, como atestado em manuscritos sobreviventes do 3º século da Era Comum. A obra também diz: o copta é importante para estudantes da Bíblia cristã, porque tais livros são preciosas relíquias da variada tradição literária a partir da qual se formou a Bíblia. E também porque, visto que a Septuaginta e o Novo Testamento estavam sendo traduzidos para o copta durante o 3º e o 4º século, a versão copta é baseada nos manuscritos gregos, que são significativamente mais antigos que a vasta maioria das testemunhas existentes. Sobre o idioma copta saídico, lemos na obra Introduction to Sahidic Coptic, ou Introdução ao Copta Saídico, de Thomas Lambdin. Veja a capa. Veja também a contracapa e a edição da obra. Na página 2 nós vemos o artigo definido. O artigo definido tem as formas. Então aqui nós vemos a forma masculina singular, forma feminina singular e o plural comum. Foque na forma masculina singular. Preste atenção a esta letra. Esta letra é relativa ao P no nosso idioma. Agora veja o que a obra diz sobre o artigo indefinido. Na página 5. O artigo indefinido. O artigo indefinido para substantivos de qualquer gênero é U. É semelhante a um O e um Y. Essa letra semelhante ao Y, na verdade, equivale à nossa letra U em português, no singular, e a outra, ren, no plural, prefixadas diretamente ao substantivo. E aí ele dá exemplos. Artigo indefinido mais navio fica um navio. Artigo indefinido mais homem, um homem. Mais estrada, uma estrada. Agora veja como se escreve a palavra Deus em copta saídico. Veja só, ali nós temos o artigo definido representado pela letra que equivale ao P em português. O artigo definido em português é quando a gente diz algo assim: o professor, a professora. Então o e a são os artigos definidos em português. E essa letra aqui equivale a isso. E depois do artigo definido, nós temos a palavra Deus, composta pelas letras N, O, U, T, E, que provavelmente se pronuncia no T. Então nós temos o Deus. Na Bíblia, isso se refere ao Deus Supremo. Tendo explicado tudo isso, veja agora o manuscrito copta saídico de João capítulo 1, versículo 1. Então veja que aqui no manuscrito nós temos os 2 artigos circulados. No número 1, nós temos a letra equivalente ao P, que é o artigo definido, o, seguido das letras N, O, U, T, E. Ou seja, P mais no T. Isto é, o Deus, que é aquele com quem o Logos está. E ao lado,
Quando se fala do logos, no ponto 2, nós temos o artigo indefinido, U. Lembrando que esse Y aqui, na verdade, é o U. É parecido com Y, mas é o U. Seguido das letras N, O, U, T, E. Nute. E com o artigo indefinido, unute, Deus. Ou seja, o Logos. Então fica claro que o copta saídico, que foi escrito antes dos concílios trinitários, e consequentemente é uma tradução indiscutivelmente antiquíssima, diz claramente que a palavra era Deus, assim como a tradução do Novo Mundo verte em português. Vejamos mais obras. O Monotessarum de John Samuel Thompson. Ele foi professor de línguas pela Universidade de Glasgow, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Em sua obra The Monotessarum, The Gospel History According to the Four Evangelists, ele traduziu João capítulo 1, versículo 1. No princípio existia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O autor comenta também sobre esse texto. Ele diz: João não ensina que o Logos era Deus, no sentido absoluto do termo, mas em um sentido subordinado. O autor acrescenta: caso ele tivesse a intenção de dizer que a palavra era o Deus Supremo, ele poderia ter usado uma forma diferente de linguagem e teria dito Ho Theos en ho Logos, ou o Deus era o Logos. O autor ainda adiciona: João usou a palavra Deus quando característica do Logos em um sentido subordinado e relativo. Então o autor conclui: João não poderia pretender dizer que o Logos era o mesmo Deus em cuja presença ele estava. James Moffat foi um teólogo escocês que se formou pela mesma Universidade de Glasgow e recebeu seu diploma de doutorado em divindade pela Universidade St. Andrews. Ele foi professor de grego e de exegese do Novo Testamento. Em sua tradução, ele usou a fraseologia: o Logos era divino, deixando claro que a divindade do Logos não é a sua identidade, mas uma característica dele. Ernst Henschen foi um teólogo protestante alemão. Em sua obra sobre o Evangelho de João, ele traduziu: de categoria divina era o Logos. Existem muitas outras citações que poderiam ser feitas aqui. No entanto, estas citações bastam para provar que a fraseologia usada pela tradução do Novo Mundo, a palavra era um Deus, possui base erudita sim e merece uma atenção mais respeitosa. Nos próximos vídeos nós analisaremos mais a fundo as palavras de João nesse prólogo.